Olá! Como estão? Começando. Vou chamar a convidada. Hoje a gente vai ter uma live muito especial, que eu tô bem animada, porque é um tema que é muito importante pra gente nesse ano de 2021, com tanta mudança. Eu vou colocar aqui o nome do tema, já convidei a Andréia aqui, vou convidá-la. Deixa eu ver aqui. Vou guardar. Coloquei uma música pra nós, pra gente chegar aqui no clima. Basta aceitar aí, Andréia. Tô te aguardando. Aí, Oi, tudo bem? tudo. Vou colocar aqui, Me ouve vou escrever aqui o nome da live, só para as pessoas que vão entrar, para não ficarem bem? Tá bom? perdidas, tá? Ó, Ah, só um minuto. LGPD. Evitar multa e se ajustar. É isso. Vou fixar aqui para a gente ter aqui para sempre. Mas bem-vinda, viu? Vou até baixar aqui, porque a gente vai entrar na live. Eu quero aproveitar o máximo de você hoje, porque é um tema muito importante, né, Andréia? E nosso escritório, em parceria, a gente está trabalhando em conjunto, oferecendo esse serviço de adequação da LGPD. Nós vamos falar as principais dúvidas e, ao final, nós vamos trazer dicas. Então, quem tiver alguma dúvida, a Renata vai estar aqui auxiliando a gente, que ela é fera, ela trabalha com a gente também, e ela vai dando um suporte nas perguntas, ou então, qualquer coisa, vocês podem falar com a gente no privado. Se for algo muito específico da empresa, de alguma situação de vocês, vocês podem falar depois que a gente responde, tá bom? Mas, bem-vinda. Eu vou falar um pouco, né, sobre a convidada. A Andréia e eu, a gente está trabalhando em conjunto. E a LGPD é um tema muito importante agora esse ano, desde o ano passado, mais do que nunca. Vou apresentar a Andréia para vocês. E é um currículo grande, tá? Então, eu vou ler só uns pequenos é, feitos dela aqui na carreira. E depois a gente já vai dar entrada nesse tema, porque é muita coisa. A gente estava conversando antes, a gente falou assim, nossa, é muito importante cada tema, cada exemplo, cada consciência que a gente vai despertar aqui, trazer uma formação de cultura de dados, de proteção de dados. Então tá, então eu vou te apresentar, tá? A Andrea, ela é advogada sistêmica, ela é presidente da Comissão de Direito Sistêmico da Subseção de Diadema, em São Paulo. É pós-graduada em Direito Público com capacitação para ensino no magistério pela Faculdade de Direito de Damásio de Jesus. Está em especialização em Direito Digital e Proteção de Dados pela PUC. Tem formação em Compliance à implementação da LGPD. Tem especialização em Legal Design, Visual Law, Design Thinking e Cyber Security da Polícia Civil de Minas Gerais. Nossa Senhora, pode me dar aula agora. Então, assim, tem muita capacidade de estar aqui falando com a gente sobre esse tema, né? Por isso que é importante a gente dar essa voz a ela. E também a gente trouxe algumas perguntas dos clientes que a gente tem recebido quando a gente entra em contato, o que mais seria importante para iniciar agora a LGPD, né? Então, eu vou dar a palavra para a Andréia, falar um oi para vocês, fazer uma introdução, para a gente começar com tudo, né, Andréia? isso mesmo. Obrigada, Nara, pelo convite. Realmente é um tema super importante, né? E da atualidade, né? Mais que nunca por conta dessa pandemia, tá? E hoje, em específico, é o Dia Internacional da Proteção de Dados, né? Ele foi criado lá em 2006 pelo Conselho Europeu, né? E hoje é comemorado o Dia Internacional
da proteção de dados no dia da nossa live. Muito bom, né? É muito importante desde a gente estar falando sobre o tema, né? Que a gente acha que é antigo, ou quer dizer, novo, mas não, é muito antigo. E com essa mudança que trouxe a pandemia, agora que está sendo mesmo visto, porque a gente está sentindo na pele, seja como pessoa jurídica ou pessoa física, o que se trata de dados, né? O que é esse poder hoje, em termos de valor aquisitivo também, assim, o que você tem com os dados em mãos e o que você pode ser feito, né? Mas tão ótimo, a gente escolheu uma ótima data, não é nada por acaso, para a gente trazer mais conscientização, né, essa cultura de proteção de dados. E por isso, eu vou começar já a perguntar o básico para você, que é o que todo mundo pergunta quando quer saber um pouco mais sobre isso. O que é a LGPD? A LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados. Deveria ter um P, que é de pessoais, mas não tem. É uma lei que ela veio para regular as relações, né, a coleta dos dados, né? Então, assim, o empresário, ele tem em mente que essa legislação, ela vem para somar, né? Na verdade, ela veio para somar. E não é a visão que eles têm, que seria dessa soma, né? Eu comparo muito a LGPD ao Código de Defesa do Consumidor, que há 30 anos atrás causou um rebuliço total, né? Nas relações aí, né? Muitos empresários acharam que não ia ser possível mais continuar exercendo as suas atividades, porque teria que se adequar à legislação, e não foi nada disso. E a LGPD, ela vem justamente para isso, para regularizar, né, essa proteção de dados, né, para regularizar os dados pessoais, que é coletado por pessoa física ou pessoa jurídica, né? E pode ser tanto de forma física, do papel, quanto no digital. Então, assim, ela vem para somar. É isso que o empresário, que o comerciante, ele precisa entender. Ela veio para somar. Não é moda, Nara, não é moda, né? Ouço muitos clientes falando, não, deixa isso para lá, isso não vai pegar, com tantas leis, aqui no país não pegou, então também não vai pegar essa. Mas não é nada disso, vai pegar sim, já pegou na verdade, né? O que acontece é que existem mais 140 países, né, que têm leis referentes à proteção de dados, né? Então, cada vez mais vai aumentar a digitalização, né? E com isso precisa ter realmente uma lei que regulamente essa atividade, essa proteção de dados. Entendi. Então, esse é o objetivo dela, né? Veio para regulamentar como a gente tem usado os dados, seja a gente como pessoa física ou empresa. Então, é nesse sentido. E então, quem está sujeito a essa lei seria quem? Assim, vamos só pontuar isso, porque a gente acha que uma lei dessa é só para a empresa ou para um empresário. E a gente, assim, uma pessoa que recebe que está vendendo algo na internet, ela pode ser sujeita a isso? Uma coisa só. Ela pega o CPF, ela pega alguma coisa, como que ela se sujeita? Então, a lei, ela fala que qualquer pessoa física ou jurídica, tá? Então, quando a gente fala de pessoa física, a gente fala de qualquer pessoa que coleta dados. Então, eu vou te dar um exemplo que seria uma revendedora de cosméticos. Ela coleta o dado, o telefone, o endereço, ela coleta o nome da pessoa. Então, com esses dados, é possível identificar, né, aquela pessoa. Então, ela precisa, teoricamente, pela lei, fazer adequação à LGPD, né? Mas ainda existem muitos pontos da lei que precisam ser regulamentados ainda pela ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Então, isso é um quesito que também tem que ser regulamentado. A revendedora de cosméticos vai precisar fazer a implementação, entende? Então, assim, algumas coisas ainda, a lei crua não nos orienta, né? Então, precisa realmente vir a regulamentação da ANPD.
nesse algumas sentido. lacunas, né? Mas, assim, o Tem bom umas disso, desse exemplo que você trouxe para nós, porque, assim, as pessoas acham que dados tem a ver com algo virtual, né? E aí você vou até pedir para você explicar, mas não. Uma pessoa que vende um produto físico e está em contato com alguém de forma física e vende algo e pega os dados para fazer um recibo, aquilo ali já é um dado. Então você não precisa estar no mundo virtual. Só que com algumas situações virtuais é muito mais fácil vazar porque está em rede. Então tem uma dinâmica mais profunda quando se trata do virtual. Então, assim, vamos explicar para as pessoas o que é dado pessoal. Por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Os nossos dados e o que a gente faz para poder passar eles com segurança. Então, o dado é todo, o dado é o que pode identificar uma pessoa, né? Então, qualquer dado, telefone, o endereço, o CPF, são dados identificados. Então, aquele dado que eu consigo identificar a pessoa, né? E tem aqueles dados que são identificáveis, né? Então, por exemplo, pelo número do Renavan, eu sei quem é o proprietário daquele carro. Então, eu consigo chegar até aquele proprietário, né? E a gente tem outros tipos de dados que são os dados sensíveis, né? Que são opção religiosa, né? É um dado sensível, doença é um dado sensível, né? Então a gente precisa realmente ter muita cautela quando compartilhado esses dados. Então tem níveis, tem classificações de dados, né? Tem alguns dados que são de quem é você, né? Da sua pessoa, e tem dados mais íntimos que podem ser vazados, e isso traz constrangimento, né? Por exemplo, você vai no médico, aí o médico tem os seus dados da sua doença, como que expõe isso, né? Tem até a ver com gravidez também, se você está grávida e não quer contar para alguém, isso é um dado, né? É uma informação, nós podemos dizer nesse sentido, né? Esse seu exemplo aí já veio de uma famosa, né? Que foi o, o resultado do exame dela saiu, não vou dizer quem é, mas o resultado do exame dela saiu primeiro na mídia e depois que ela foi contar para os familiares, né? Então, realmente é isso, esse vazamento, né? Então, assim, o que a gente tem que ter ideia é que o dado, ele é uma joia e a gente precisa cuidar dessa joia, tá? Zelar por ele. Então, eu falo que o mínimo que você coletar do dado é o suficiente, é bom para você. Né? Então, às vezes você vai avaliar, olha, para que eu peguei a data de nascimento? Para quê? Tem necessidade? Há a obrigatoriedade de eu ter ela no meu sistema? Não, não tem. Então, eu descarto. Porque o risco, quanto mais dado, o risco é maior de vazamento. Mais identificável a pessoa, né? E a privacidade dela também é abalada com isso. Entendi. Isso é um tema, né? Porque, assim, igual a gente está falando, a gente acha que é muito virtual, que é dado? Dado é coisa de computador. Não, dado é uma informação pessoal. Então, você pega qualquer informação pessoal, data de nascimento, uma informação como essa, igual a gente falou, de gravidez, você é médico, é um dado que você tem responsabilidade de cuidar, né? Se você recebe, você tem que guardar, sei lá. E assim, então assim, como que as pessoas podem tratar desses dados? Como que elas podem dar um tratamento adequado para ter uma segurança para eles não vazarem? Qual que a gente pode dar de dica assim nesse sentido? Então, na verdade, o tratamento é qualquer coisa que se faça com os dados, né? Então, o tratamento ele pode ser uma exclusão a pedido do titular de dados, e o titular de dados, para que as pessoas possam entender, são os consumidores, né? Então, ele pode fazer excluir, coletar é uma forma de tratamento de dados, o arquivamento é uma forma, a modificação é uma forma de tratamento de dados. A lei prevê 16 possibilidades de tratamento de dados, né? E aí é solicitado pelo titular de dados, né? Junto à empresa, a modificação, o cancelamento, a exclusão. Entendi. Então, o tratamento para a lei
é como você organiza aquele dado. Se você vai deletar, se você vai arquivar, se você vai utilizá-lo para alguma informação. E aí, isso que se chama tratamento. Não quer dizer o que você faz para ter segurança. Não quer dizer isso. Né? Então, assim, só para a gente... Não, tratamento para a lei é isso. Só para a gente também colocar alguns nomes técnicos que a lei dá e parece que é diferente, né? Porque, igual assim, dado parece que é algo virtual, tratamento parece que é o que fazer para você não ter esse problema, mas não quer dizer isso. Quer dizer que tratamento são as possibilidades de usar o dado, né? Mas assim, e quem são as pessoas que podem utilizar esse dado? Assim, os agentes que tratam o dado. Depois que eu recebo, quem pode manusear esse dado? Então, esses dados, eles, dentro da empresa, vai ter o controlador, né? Que é aquele que pode ser o dono da empresa ou alguém de decisão dentro da empresa, né? Então, esse é um agente que a legislação menciona, tá? A gente tem a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, tá? É um agente, tá? O operador, que é aquele que vai trabalhar com dado, então, quando eu falo lá atrás que ele vai fazer o tratamento, quem vai fazer isso é o operador, né? Então, o operador, ele vai excluir, ele vai modificar, ele vai armazenar e por aí vai, né? Então, seria o titular de dados, né? Que somos nós, né? E o encarregado, que a gente também chama de DPO, que é aquele que faz a ligação, né? Inclusive a Renata, que está nos assistindo aqui e acompanhando, ela é DPO do escritório, e é o DPO que vai fazer, né? Que faz a comunicação entre o negócio, entre o empresário, né? Entre a empresa e entre a empresa e a Agência Nacional. Entendi. De proteção de dados. Interessante. Então, são pessoas importantes para poder tratar, né? Poder manusear isso de forma adequada, porque tem capacitação também, um DPO, nesse sentido. Né? Sim, sim. Inclusive, a gente tem um DPO, fazendo um adendo aí, a gente tem um DPO ASAFER, né? Porque, pela legislação, todos têm que ter um DPO, né? Tem que nomear um DPO. E esse DPO, ele pode, se você não nomear um DPO para ser como se fosse um funcionário, né, da sua empresa, ele também pode ser contratado, né, uma pessoa jurídica contratada, né, para ser DPO, ASAFEV, que a gente chama. Entendi. E assim, a gente pensando em como a gente pode implementar um projeto para se adaptar a essa lei. Como que a gente começaria a fazer isso, né, para a gente implementar? Se adaptar mesmo à LGPD. Como a gente começa um projeto nesse sentido? Você pode dar um passo a passo, trazer alguns importantes? Primeiro, o que a gente fala para os nossos clientes é no sentido de ter o engajamento de todos, né? Principalmente dos líderes, né? Daquele que vai compor o comitê gestor, que a gente vai falar aí. É super importante o engajamento. Uma vez que todos estão engajados, os líderes e seus funcionários, o projeto flui, né? E com isso nós fazemos a avaliação, né, do negócio, né? O planejamento com data mapping, com os gaps, né? O plano de ação, né, que a gente vai aplicar o cronograma, mostrar qual vai ser o cronograma, e a implementação, né, que fazemos a revisão dos contratos, né, na verdade, a adaptação dos contratos da LGPD, as políticas de privacidade, os relatórios, os treinamentos, né? Então, seria nesse sentido a adequação à LGPD. Entendi. E essas pessoas, por exemplo, eu sou titular de um dado. Se você vai tratar isso, qual que é os meus direitos? Quais os meus direitos quando você pega um dado meu? Quais os direitos que eu tenho para poder me resguardar? Então, a lei estabelece alguns direitos que o titular tem, né?
dentre eles o acesso aos dados. Então você pode entrar em contato com qualquer empresa e perguntar que dados você tem nele. E a empresa vai te falar quais são os dados que ela tem. Ela é obrigada a te falar isso, né? Então, é o acesso à informação. Aí o dado está errado, você tem direito de pedir a retificação desse dado. Você tem direito de pedir para excluir esse dado do banco de dados deles, né? Quem nunca recebeu uma ligação de algum comércio, algum empresário, alguma empresa, na verdade, que nunca teve contato, né? Se você nunca comprou nesse local, nem pela internet, Telefone, nem fisicamente. e-mail, né? Você recebe e-mail ofertando coisas. Eu acho super invasivo quem pega o meu telefone e me ofertar uma coisa que eu não pedi. Eu acho extremamente invasivo. Eu bloqueio na hora, porque assim, não é o tipo de abordagem que eu quero ter numa compra. Eu acho que se eu não te dei o meu telefone para esse fim, você não pode usar ele para poder usar. Eu acho que um pouco a pessoa usa um pouco abusa, né? Abusa um pouco assim. Exatamente. E a lei ela vem nesse sentido, né? Para se regulamentar. Volto a dizer e reforço que ela vem para regulamentar. Ela não vem para proibir. E muitos acham que ela proíbe. Ela não proíbe, né? Então, assim, se você quiser manter essas ligações, que você autorize realmente, né? Que seja de forma clara, expressa, transparente, que você quis receber essas ligações, quis receber esses e-mails, entende? A lei, ela dá essa opção. Então, assim, ela vem para regulamentar. Uhum. Seria interessante que houvesse algum tipo de proibição pelo sentido. A gente tem visto muitas fraudes na internet, principalmente quando pega o número do seu telefone e se passa por você. Então, assim, se houvesse uma proibição, então a gente já teria um filtro melhor. No sentido assim, qualquer pessoa que faça isso já não é uma pessoa, uma empresa, né, com qualidade ou que tem alguns princípios igual o meu. Então a gente já conseguiria fazer um filtro melhor, porque a gente tem visto muita gente tendo o seu telefone vazado, invadido, né? Então é bem ruim. Então, tudo isso que você falou, informação, acesso, né? Então são direitos, acesso a esses dados, retificar. A portabilidade, uma coisa que a lei fala sobre a portabilidade. Então, eu posso pegar todos os meus dados que estão nessa empresa X e posso levar todos eles para a empresa Y. Entende? E aí a empresa X, ela não pode ter nada lá, meu. Nada, nada, nada. Ela não pode me ligar futuramente, ela tem que apagar. Ela tem que excluir da base de dados dela. Então, assim, é igual você faz com o telefone. Você vai fazer com os dados. É super interessante isso, né? Ainda cabe algumas regulamentações aí no sentido de como vai ser o operacional de tudo isso, né? Mas, assim, é justamente isso. É você levar da empresa X para a empresa Y, entende? Os seus dados, a portabilidade deles, tá? E são esses alguns dos direitos dos titulares, né? Que é o direito à informação, direito ao acesso para saber quais são os dados que a empresa tem, a exclusão, a retificação, a modificação, a portabilidade, né? Então, são vários os direitos. Entendi, ótimo. Então, e assim, você tinha falado sobre os princípios que são importantes da gente tocar aqui um pouco, que eles, se a gente incorpora isso, eles nos guiam muito nessa cultura da proteção dos dados e no que a gente pode fazer no dia a dia, né? Os princípios, eles são norteadores para nós. Então, vamos falar um pouco, porque isso já começa a trazer um pouco de consciência por que a lei foi estabelecida, né? Também deixa claro também qual caminho seguir no seu negócio. Então, vamos falar um pouco sobre eles? Vamos. Então, nós temos alguns princípios, são 10, né, princípios. Dentre eles, você tem o princípio da finalidade. Por que eu estou pedindo esse dado para você, né? Eu conheço gente que agora as pessoas ligam ou solicitam dado, a pessoa já fala, para que você quer meu dado? Qual a finalidade? Qual a necessidade de você ter no seu banco de dados? É um dos princípios, tá?
Então, aí tem o princípio da transparência, da segurança, né? Da prevenção, não ser discriminatório, né? Então, não pode discriminar, né? Usar isso como discriminação, né? Por exemplo, eu pego uma. Eu tive que dar uma informação ontem, era assim: você tem filho, né? Então, assim, se for para um emprego, você usa essa informação em que sentido, né? Sendo mulher, Exatamente. né? Precisa questionar por que você está pedindo esse dado. Porque, filhos, mas qual o resultado? Para que você quer? O que isso vai Para um influenciar convênio no médico? trabalho, assim? Do trabalho. É para solicitar adesão ao convênio médico? Não sei. A qualquer outra finalidade, assim, que é relacionada aos filhos? Ou é justamente para não contratar? Alguma coisa nesse sentido. Tem? Realmente. Quanto mais você sabe da pessoa, mais poder você tem, né? Eu estava conversando ontem com um grupo que eu faço com advogadas. A gente tem trabalhado em conjunto, em parceria. E a gente estava falando sobre persona. A persona que a gente quer criar para o nosso negócio. E a gente fez uma lista de perguntas. E eu falei, gente, quanto mais você falar sobre essa pessoa, trouxer mais dados, mais você consegue agradá-la, entendeu? Mais você consegue alcançá-la de alguma forma e trazê-la para trabalhar com você no seu escritório, no seu trabalho. Então, esse dado, por que é importante para as pessoas? Eles vão te conhecer, eles vão conseguir vender alguma coisa para você, eles vão conseguir te abordar e você vai falar assim, se você vai achar que é coincidência, mas não. Ele conhece sobre você e sabe usar isso, né? Esse recurso. Então, realmente isso, quanto mais a gente souber da pessoa, mais a gente tem alcance a ela, né? Nesse sentido. E aí você falou que é consentimento, que mais, assim, tutela da saúde, o que seria essa tutela da saúde? É relacionado tutela da saúde, você está falando das bases legais, Não, seria isso? desculpa, isso. Perdão. Isso. Porque Já a gente está mudei. falando dos direitos. Segurança, Não, prevenção, né? Vamos lá, segurança, prevenção, não discriminatória, prestação de contas, são alguns princípios, prestar contas. O que eu fiz com o seu dado? O seu dado vai para quê? Isso é muito importante. E engraçado que esses dias eu fui na Drogazil e aí tava lá uma plaquinha. Vamos pegar os seus dados, e os dados vão ser usados só para isso, e a gente vai fazer, né? Assim, eles já estão informando. Eu lembrei que realmente se adequar não é rápido. A gente tem que começar aos poucos implementando isso. Trazer essa informação que existe um dado sendo recolhido e o que a gente vai fazer com ele, né? Sim, exatamente. Isso é muito importante, né? Hoje, o poder, né, o titular de dados, ele não sabe o poder que ele tem na mão, que são seus dados, né? O matemático londrino, Cliff, ele fala que os dados é o novo petróleo. Aí vem o CEO da Mastercard e fala que, sim, faz sentido, porém, o petróleo vai acabar, os dados não. Tudo é informação. Então, A assim, informação não tudo é desaparece com informação. o tempo. Você pode ter Exatamente. E eu acho assim, para as pessoas poderem entender, né, esse nosso bate-papo aqui falando sobre a LGPD, quando você faz uma consulta, para você ver como eles rastreiam, né, a tecnologia rastreia a gente, você faz uma consulta de um produto, quando você sai daquela consulta, começa a aparecer nas suas mídias sociais, aí, nas suas redes sociais, diversas propagandas referentes a isso, né? Exato. Então, eles monitoram o seu perfil, né? E escutam também por microfone, né? Você digita alguma coisa, eles têm acesso àquela mensagem. E assim, é tão chato isso, né? Porque você fica assim, gente, eu não posso conversar mais, não posso usar meu telefone. E é uma coisa que a gente está viciando. Mas eu entendi. E assim, vamos falar um pouco então, porque a gente já passou meia hora, viu? Tanto que a gente fala aqui. Meu Deus! Vamos falar um pouco dessas bases legais que eu estava até adiantando, porque eu achei interessante. Que você falou que... eu falei da tutela de saúde, mas a gente vai falar depois. Vamos começar aqui no seu roteiro. O que seriam essas bases legais? Em que sentido você traz isso? Então, eu preciso justificar por que eu colhi seu dado, tá?
eu vou te falar aqui no escritório. Eu adequo as minhas bases legais ao exercício regular do direito, tá? Ou execução de contrato. São as duas minhas bases legais, né? Pode ter outras, mas em tese seriam essas. Então, eu preciso pegar o seu dado, e classificar ele numa base legal. Eu tenho que enquadrá-lo numa base legal. Tá? Quando eu falo aqui da tutela da proteção da saúde, vamos supor, você foi atropelado. Né? É uma justificativa. Exatamente. Você pegar aquele dado. Por que eu preciso do CPF do meu cliente? Exatamente. Por que eu preciso do endereço no caso das pesquisas. No caso das pesquisas, que hoje é tão falado, né, nas redes sociais, nas mídias aí, justamente por conta da pandemia, né, os estudos das vacinas e tudo. Então, assim, eles estão pautados aí nessa base legal, que é das pesquisas para o desenvolvimento da vacina, entende? Então, assim, todas as notas, então a gente tem o legítimo interesse, tem o consentimento, a gente tem o consentimento, né? Então, eu vou consentir que você me mande as suas propagandas da sua empresa. Entendi. Mas a hora que eu não quiser saber, eu posso ir lá e tirar. Entendi. Entendeu? Isso então, é interessante. Para cada base, para cada finalidade, para cada coleta de dados, eu tenho que ter uma finalidade. Ótimo, entendi. E é interessante até para poder delimitar o uso, né? Por exemplo, você não pode pegar o meu dado além disso, do que você me informou. Se é só para executar, você usa ele na execução. Fora disso, aí que vai trazendo as penalidades. Se você delimita e você realmente não pode usar ele para qualquer coisa, nem solicitar ele para qualquer coisa, isso vai trazendo as consequências legais. Se você é obrigado a delimitar, explicar por que você está usando, e tem que ter uma justificativa muito plausível, né? Eu sou advogada, eu não vou usar para questões de tutela de saúde, porque eu não sou médica. Então, eu não posso justificar nesse sentido. Então, se eu tenho que realmente justificar de acordo com o meu trabalho. Se eu ultrapasso isso, aí já vem as consequências que a gente vai falar daqui a pouco, que é muito importante. Então, que são as penalidades, né? Assim, o que seriam essas penalidades para quem não justifica, para quem ultrapassa os limites desse uso de dado? O que seria? Então, na verdade, a lei prevê que aquele que não se adequar à LGPD, né, irá incorrer, né, em multa, em penalidade, a partir de agosto de 2021, porque a nossa lei ela entrou em setembro de 2020. Isso. E as sanções só vão entrar em vigor agora em agosto de 2021. E os nossos empresários, eles estão muito tranquilos quanto a isso, né? Então, eu não tenho a penalidade, não tenho as sanções. Quais são as sanções da lei? Que é 2% do faturamento líquido por infração, né? Ou até 50 milhões, né? Podendo também bloquear parcial ou total a manipulação dos dados. Então, o exemplo é uma rede social ter a sua manipulação aí bloqueada, parcial ou total. Melhor ela pagar 50 milhões pela infração do que não poder manipular os dados, né, dos seus usuários. Então, essa punição ela só vai entrar em vigor a partir de agosto de 2021, tá? Porém, não significa que não haverá punição, tá? Hoje, no Brasil, a gente teve o nosso primeiro caso baseado na LGPD de uma construtora que compartilhava dados, né? Então, a pessoa comprava o imóvel com ela e ela prontamente pegava toda aquela base de dados dela e passava para terceiros, para prestadores de serviço, tá? E ela foi multada. A LGPD, ela está em vigor, porém as sanções não foram aplicadas de acordo com a LGPD. Mas a gente tem outras legislações que podem, né, que já punem. A gente tem o próprio CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem o Código Civil, a Constituição Federal, temos também o Marco Civil da Internet, nós temos a lei de acesso à informação também,
né? Temos o ECA, né? Então, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, não necessariamente significa que não entrou em vigor a punição, as penalidades, então eu estou tranquila. Não estamos tranquilas. Tá. E assim, Vamos ela acelerar aí. Eu só fiquei com uma dúvida, assim, pra gente passar, porque eu acho que é uma dúvida que você pontuou. A gente pode trazer essas sanções por outras leis, porque a parte de penalidade na lei de proteção de dados não está vigendo ainda. Não vai ser cobrada antes de agosto. E aí, agora o que acontece? Quando for agosto, a LGPD traz mais penalidades mais danosas, vamos dizer assim, ou não? Elas são penalidades iguais às outras, ou todo vai se condensar na lei de proteção de dados? Então, tudo se condensa na legislação, né? Então, a gente vai partir do princípio que houve um vazamento, a gente vai pegar a nossa legislação a LGPD e vai pautar nela, né? No Marco Civil da Internet, que regulamenta as redes e tudo. Mas, sem sombra de dúvida, nós advogados, a gente sempre procura outras leis que venham realmente reforçar os nossos pedidos, né? Com relação a essas punições e outras coisas, né? Mas só a partir realmente de agosto que começa a punição, a entrar, né, em vigor a punição pela LGPD. Entendi. E a gente está com 20 minutos para a gente terminar a nossa live. A gente ainda tem muita coisa para falar. E essa live, ela tinha como intuito trazer um pouco, né, dessa noção do que é a LGPD. E a gente falou um pouco da importância dela. E só que a gente falou que dá 10 dicas sobre essa adequação para a gente evitar multas. Então, eu vou pedir para você relacionar aqui para a gente as 10 dicas que você acha principais nesse momento. Olha, eu acho que principal de tudo é o treinamento, né? Porque não adianta você ter ferramentas top de linha se o teu operacional não está consciente do que ele tem que tomar cuidado, do que ele tem que fazer, tá? E quando eu falo de treinamento, uma outra sugestão também é a mesa limpa, tela limpa, né? Quantos aqui que não tem as senhas em volta do computador? Cuidado no computador num papelzinho, né? Eu tinha lá na minha casa antes as senhas, todas as senhas que eu tinha, eu grudava na parede. Exatamente. Então, começa por aí. E nas empresas não são diferentes. As empresas que a gente visita, quando a gente chega, a gente fala, meu Deus, né? E aí, quando sugerimos fazer treinamentos, nós fazemos os treinamentos, inclusive incluindo o pessoal da limpeza, porque é importante, porque ele vai manusear algum documento, alguma coisa. Então, assim, não pode tirar foto, não tem que estar guardado esses documentos, então a gente auxilia nesse sentido, no treinamento, a mesa limpa, a tela limpa. Com relação às senhas, trocar as senhas a cada 6 meses. A gente não troca, né? Não trocava, né? Tem então aquelas agora senhas da adolescência, né? Que você usa até hoje. E a mesa para tudo. Esses dias eu recebi uma informação assim no meu Google Chrome. Você teve a senha 54 em 54 lugares vazada. Eu falei, meu Deus. Isso é desgastante para mim, porque a gente dá a senha para poder fazer alguma coisa e vaza. É horrível, né? Então, assim, a primeira é treinamento, a mesa limpa, tela limpa. A segunda seria o quê? Adequação aos contratos, né? Precisamos adequar todos os contratos que tem dentro da empresa. Incluir as cláusulas de LGPD nos contratos. Isso é muito importante, tá? O que a gente orienta é o seguinte, se o empresário, devido a todo esse cenário que a gente tem hoje, se ele não consegue fazer uma implementação completa, que pelo menos faça algumas coisas que mostre a sua boa vontade, que mostre a sua credibilidade, né? Até porque quem aqui, né, iria compartilhar seus dados com alguma das empresas que saem nas mídias com relação a vazamentos
de dados, né? Então, eu falo nesse sentido, de adequar aos contratos. A outra dica é fazer a política de privacidade da empresa, Sim. né? De uma forma de fácil entendimento, né? Também fazer aquela política de empresa de 5, 6 laudas, ninguém vai ler, não tem condição. Realmente. Entendeu? É muito complicado. E aí entra muito nosso papel enquanto advogadas para poder trazer isso, essa adequação no contrato, essa política de privacidade, e de uma forma que seja consumível, né, com utilidade. E aí a gente estudando um pouco de legal design thinking, que é uma forma de você trazer um pouco do design e deixar isso mais consumível para o nosso cliente, para ele conseguir absorver aquela informação de uma forma mais rápida e útil. Então, a gente, com essa nossa capacidade, que a gente tem essa formação, consegue trazer uma política de privacidade, uma adequação dos contratos de uma forma muito clara para a parte que vai ser, né, assim, a parte que vai realmente aquela empresa trabalhar, né, com os dados dela. Então, fica muito mais claro. Facilita, né? Porque a gente tem que sair do juridiquês, né? Para a gente é muito difícil, porque a gente foi criado dessa forma no direito, né? Vamos dizer assim, nós somos doutrinados dessa forma. E aí precisamos sair do juridiquês, né? Inclusive, eu até menciono que a gente está subindo aí na página do escritório, uma política de privacidade diferente. É um vídeo, né? É um desenho, é um vídeo, e para fácil entendimento, né, das pessoas que ali navegam. Então, as pessoas têm que pensar dessa forma, né? Então, a política de privacidade de uma forma diferente, no legal design, no visual law, né, que a gente está falando aqui. Outra coisa também é a nomeação, uma outra dica é a nomeação do DPO, que a gente já falou lá atrás, que é o encarregado, que vai fazer tanto pode ser a ASACEP, né, que pode ser uma pessoa autônoma que vai prestar o serviço à pessoa jurídica naquela empresa, como pode ser um próprio funcionário, né? E outra coisa também que a gente menciona é o que é fascinante nessa legislação é que ela é multidisciplinar. Então, com isso, eu preciso de todos os setores para trabalhar, né? Então, eu preciso do TI, eu preciso da gestão, eu preciso do jurídico, e isso é fascinante, porque eu preciso da colaboração de todos para o trabalho fluir, porque se não for assim, o trabalho não flui. Certo. Então, é um dos itens. Obviamente, fazer o monitoramento, né? Com relação às senhas, uma coisa que eu esqueci de falar é que precisa trocar as senhas a cada 6 meses. Sim. A dica troca de senha a cada 6 meses. E não é uma senha simples, não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois muda 6, 4, 5, 4, 3, 2, 1, não, gente. A senha hoje, essas senhas não existem mais, tem que ter uma complexidade alta mesmo, por conta da forma como é fácil a gente acessar uma senha sua. Então, assim, realmente, quanto mais difícil, melhor. Agora, como gravar isso, não sei, né? Porque como é que você vai fazer? Pois é, isso é uma dificuldade, né? Porque o ideal é não repetir senhas, né? Você usou uma senha aqui, você não usa ela em outro local, né? Então é exclusiva. E a quantidade de caracteres que você tem que colocar, né, para dificultar aí os ataques, né? Sim. Uma outra coisa que a gente fala com relação a dentre essas 10 dicas aí, com relação ao monitoramento a cada também 6 meses. Né? Então, você fazer um monitoramento dentro da empresa desta adequação. Né? Se tudo está correndo como você deixou depois de ter feito a implementação, está tudo certo? Porque é contínuo, é um trabalho contínuo. Não significa que fizemos a implementação no teu negócio, a adequação à LGPD, que o processo acabou. Não acabou. Né? Então, assim, daqui 6 meses precisamos retornar, porque é uma atividade constante. Né? Pode ter entrado um novo produto, pode ter entrado uma nova prestação de serviço, pode ter entrado outras coisas, e aí precisa monitorar. Sim. E então, eu não sei, não deu as 10 ainda não, eu ia né? falar mais uma dica, que a gente tem o Privacy by Design, né? Que é com relação a
a criação de um produto e atender a LGPD desde a sua criação. Né? Legal. Não deixar você criar o produto agora e só adequar ele à LGPD a hora que ele for para o mercado. Não, vamos criar desde a sua concepção, né? Criando, incluindo a LGPD desde a sua concepção, o trabalho segue. Sim. Mas não deu as 10 já, porque eu perdi a conta. E foram várias, eu imagino que sim. Que tenha Mas dado eu tenho aqui, vamos só pontuar, que as 10 dicas que a gente ia dar. A primeira é o treinamento, né? Lembrar, mesa limpa, tela limpa, trocar as senhas a cada 6 meses, adequar os contratos, que é com a gente aqui, a gente tá, né, que é uma das coisas que a gente tem feito em conjunto, em parceria no nosso escritório, que é trazer esse compliance de proteção de dados, né, que é uma forma que a gente tem trabalhado em conjunto como equipe. Também a política de privacidade que pode ser feita por nós, porque a gente observa bastante o que a legislação traz. Ter um DPO encarregado, e a gente tem a nossa Renata que está aqui acompanhando, né? Que é uma dica também. Eu não sei, eu acho que a Andrea travou, mas vamos lá. Gestão dos titulares. Também tem. Eu que travei, gente. Acho que a Andrea caiu. Quem tá por aí me avisa. Me dá um feedback. Deixa eu ver aqui. André entrou aqui. Ver solicitação. Acho que ela caiu. Mas não tem problema. Ok, beleza. Eu achei que era minha internet. E eu tava preocupada porque eu tô gravando, né? Tô voltando o Wi-Fi aqui pra gente poder. Você já voltou normal. Ok. Tá conectando ela. Vamos ver. Mas eu já tenho aqui uma lista das 10 dicas que a gente estava falando. Eu vou deixar ela conectando e vou falando para a gente poder aproveitar nosso tempo. Então, a gestão dos titulares, ter uma gestão, e com compliance a gente consegue fazer essa gestão de quem está ali manuseando os dados e quem são os titulares. Também ter um comitê gestor, né? Para cada setor ter um comitê que faça isso de forma sistêmica e consiga trazer essa multidisciplinaridade, né? Todo mundo trabalhando em conjunto. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la aqui. Não, ela não tá. Ela caiu de vez. Vou ver se ela entra, mas enquanto isso eu vou falando. O Privacy by Design, que é ser proativo, a gente quer trazer um pouco dessa cultura de proteção de dados, né? Ser proativo, preventivo, segurança de ponta. E o Privacy by Default, que é a adoção da proteção de dados pessoais como padrão. Todos os processos e atividades desenvolvidos. E depois tem o monitoramento a cada 6 meses. Então, são 10 dicas. Você caiu, né? Mas eu estava lendo a lista das 10 dicas, então não tem problema. Que aí a gente parou, foi aí mesmo, tá? Mas então, para a gente finalizar, faltam só uns minutos, assim, uns 10 minutos, para a gente falar um pouco de alguns casos, alguns exemplos que a gente pode falar sobre vazação de dados da mídia, sobre algumas situações que a gente não percebe que vaza os dados e como a gente já pode falar com nossos clientes, né? No sentido assim, o que a gente pode fazer, quanto tempo demora um compliance nesse sentido, um trabalho para a gente implementar essa proteção de dados, trazer para a empresa essa cultura de que os dados são importantes, devem ser protegidos. Então, assim, vou deixar com você para você finalizar. Tá bom. Nara, é um trabalho de formiguinha. É bem isso que você falou. É um trabalho de conscientização,
é cultural, tá? As pessoas não têm noção disso, então, assim, qualquer lugar que elas chegam, elas vão despejando os seus dados e tudo bem, né? Então, vai ser um trabalho realmente de formiguinha. Com relação ao tempo, cada caso é um caso. A gente fala que a LGPD, ela não tem receita de bolo, tá? O que eu aplico no meu escritório, que hoje está adequado à LGPD, eu não aplico em outro local, tá? Então, assim, cada caso é um caso. Em média, é de 4 a 8 meses a implementação. Mas tudo vai depender da quantidade de dados que coleta, né? Então, às vezes você fala, poxa, mas é só um médico, é só ele no consultório dele. Mas e olha a quantidade de dados que ele coleta. Pensa, ele coleta dados sensíveis, né? Então, assim, não é a quantidade de pessoas trabalhando, mas sim a quantidade de dados, porque nós precisamos fazer o monitoramento disso, né? Onde o dado entra, por onde ele entra, todo o percurso dentro da empresa e até o momento em que ou ele é arquivado, ou ele é excluído, ou, sabe, do que for, se ele for modificado. Então, assim, a gente tem que percorrer tudo isso dentro da empresa, todo esse trajeto para chegar até o final, junto com o dado. Então, assim, demora, é um processo grande, né? Então, não é uma coisa assim que vamos fazer de um dia para o outro. Então, demanda tempo. E uma equipe, né? Porque como é muita informação, às vezes, você precisa você até citou ali, que é uma equipe multidisciplinar, né? Que tem um DPO, tem um advogado, às vezes tem outra pessoa, que eles trabalham em conjunto, e isso lembra muito o nosso sistêmico, né? Porque a gente trabalha, enquanto advogadas sistêmicas, para quem não sabe, é quem trabalha com abordagem sistêmica na resolução dos conflitos. Então, a gente olha para o conflito com outro contexto. A gente consegue trazer mais elementos, mais informações para a gente trazer, incluir tudo que precisa ser incluído, né? E que faz parte do conflito e focar realmente na solução. Então, a gente tem essa abordagem já. E isso parece muito com o sistêmico, de incluir todas aquelas pessoas importantes para o processo, né? De compliance, de proteção de dados, para criar mesmo um produto para entregar para o cliente que ele se sinta seguro, né, com os dados que ele recolhe. E assim, falando nisso, então assim, a gente está oferecendo, na verdade, um compliance de proteção de dados sistêmicos, porque a gente consegue, mais do que nunca, entender a importância de incluir todas as pessoas importantes para essa proteção e essa cultura, né? Mas assim, o que eu queria ver com você para a gente dar uma finalizada também é sobre... tem muita gente que acha assim, nossa, vou gastar muito dinheiro com isso. Você acha que isso é um investimento ou um gasto? Já que a lei não entrou, não está penalizando ainda, né? Porque nós brasileiros, a gente deixa tudo para a última hora. Só que quando estourar, vai entrar com ação, você vai ter que se adequar e ainda vai ter que responder processo. Então, vamos trazer um pouco do financeiro. Por que é importante fazer isso antes e não depois? Sim. O que eu mencionei no início da live é que o empresário ele tem a visão que vai ser um custo para ele essa implementação, né? E já tem pesquisas dizendo que a cada R$ 1 investido em segurança, 2,7 volta em lucro. Então, né? Então, é a credibilidade, é o empresário ver que se o cliente ele vem aqui numa empresa que está adequada, ele está seguro, ele sabe que os dados deles estão sendo guardados, está sendo tratado de forma adequada, né? Então, entre uma empresa não adequada à LGPD e uma empresa adequada, o titular de dados ele vai escolher. Né? Então, precisa o empresário verificar justamente isso, nesse sentido, que não é um custo, e sim um investimento. exatamente. Investimento agora, porque traz um lucro imediato, e um investimento a longo e médio prazo, porque assim, igual a gente estava falando, você tinha me perguntado, você entregaria seus dados para uma empresa que vazou?
muita gente saiu do Facebook depois daquele vazamento de dados, né? Que teve um tempo atrás. E assim, falou assim, não é seguro isso aqui. As pessoas perdem um pouco da confiança. Se eu puder evitar de passar um dado para uma pessoa que vazou, eu não passo. Né? Então, assim, realmente não é só uma questão financeira direta, vamos dizer que é indireta também. Reputacional, né? É da imagem. E hoje a gente sabe que as pessoas estão se conectando muito com valores. Então, assim, o que você faz com o que eu te dou, essa informação valiosa? Né? Como você trata isso? Então, trazer essa questão que você falou sobre investimento, isso é bom para alcançar os pequenos empresários, porque acham que não tem um recurso de imediato. Mas não é só uma questão de longo prazo, é uma questão imediata porque você realmente economiza e ganha dinheiro como lucro. E realmente a gente tem visto muito lançamento de dados. Ontem saiu um que você comentou comigo, né? Acho que todo mundo aqui no país teve esse dado vazado. Para quem não 20 sabe, milhões foram vazados ontem de dados, né? então, é uma coisa que a gente tem que pensar e acrescentar todo dia num debate, né? Por exemplo, a gente está vendo, e aí? O que essas pessoas vão fazer com esses dados meus? O que elas podem fazer contra mim se ela tem um dado? Vamos só fechar dizendo isso para as pessoas entenderem a importância de se precaver e também escolher empresas sérias que tenha uma política de privacidade, que trata bem o seu dado, que respeita o cidadão, né? Então, vamos fechar assim, qual que o que a pessoa pode fazer com um dado seu contra você? O que a pessoa pode fazer? Compras, né? Pode utilizar seus dados na internet para fazer compras, como já aconteceu comigo, né? Tive os dados vazados. Então, ela vai se passar por você. Uhum. Né? Então, a gente não sabe o que seria realmente tudo que é possível fazer. Mas, em tese, é fazer compras, né? No teu nome, E assumir compromisso. Por exemplo, hoje tem assinatura digital. Você pode pegar meu dado, assinar um contrato para mim. E aí, como é que eu vou provar? Agora, isso que é a questão. Se vazou num site tal que eu dei autorização para usar só dessa forma, ele vai responder, porque ele não guardou. Então, por isso que é importante. Se você pega uma informação no CPS, deixa isso sumir, né? Seja de forma física. Por exemplo, eu tenho uma agenda cheia de CPF. Gente, se você não faz isso de forma adequada, você vai ter consequências. Você pode ser processado porque a pessoa ela conseguiu acessar o dado dela através de você, porque você não tomou o cuidado, né? Mas eu acho que a gente tem 2 ou 3 minutinhos só pra gente terminar a nossa live. Você quer dar uma dica aí de alguma coisa que a pessoa pode assistir para ter uma noção do que é a importância do dado? E aí a gente encerra com um fechamento aqui. Eu quero indicar 2 documentários: Privacidade Hackeada e O Dilema das Redes. Eu acho que a pessoa que conseguir assistir, ela vai ter uma visão mais crítica, né, de quando solicitar os seus dados, se você vai fornecer ou não, né? Então consegue observar isso, tá? E eu queria muito agradecer pelo convite, né, de poder participar aqui junto com você, da parceria do nosso escritório com o teu escritório, tá? E muito feliz. Gratidão. Obrigada. A gente realmente está trabalhando em conjunto, oferecendo esse compliance de proteção de dados, o meu escritório junto com o dela, então a gente é uma equipe só. A doutora Andréia, ela que está assim, organizadora disso, né? E realmente é um prazer estar aqui conversando com você, porque passou super rápido, é um tema muito atual, é muito importante. Eu assisti esses 2 documentários e vou falar para você, eu fiquei assustada, deu vontade de excluir todos os meus aplicativos do telefone, deu vontade de dar uma desconectada, mas ele traz muita consciência porque mostra esse vazamento de dados de empresas grandes, como o Facebook, né? Então, assim, empresas que a gente está toda hora ali conectado e está fornecendo esses dados para pessoas que querem usar eles para aumentar o poder, né, pessoal?
Então, assim, eu não deixo de assistir, eu vou tentar, qualquer coisa que vocês não tiverem entendido, me perguntem no privado. Mas eu agradeço também pela parceria. Esse ano vai ser um ano de muito trabalho, né, de implementação com algumas empresas, com alguns clientes. Eu acho que a gente trouxe aqui muita informação que é importante para trazer essa cultura mesmo de proteção, que a gente tem que começar conosco mesmo, trazer a importância disso. E então a gente vai se ver em outras lives. Eu vou acompanhar vocês, porque eu sei que vocês vão falar mais sobre isso lá no Instagram de vocês. Vou também compartilhar no YouTube, gente. E agradeço a todo mundo que assistiu, que esteve aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada, André, e a gente vai se falando então. Um beijo. Obrigada, tchau. Beijo. Tchau.